Oi, eu sou a Karina e esse é o Naftalina Fresh. O episódio de hoje é muito especial pra mim. Eu sei que eu digo isso em praticamente todos os podcasts, mas é que eu realmente trago pra cá temas que eu gosto demais e que fazem eu sentir que todos são sempre especiais mesmo. No programa de hoje eu vou falar sobre um dos meus atores favoritos e sobre vários filmes dele que eu gosto muito e indico demais pra vocês todos assistirem. Vai ser quase um arquivo confidencial do artista sem que ele faça ideia que eu tô produzindo essa pauta pra cá hoje. Como já foi dito no título do podcast mesmo, então não é assim uma nossa, que surpresa imensa. Hoje eu vou falar sobre Adam Sandler. Sim, vou mesmo. É verdade, e seja o que Deus quiser. Na última década, eu me vi muito mais fã de Adam Sandler do que antes, até onde eu me lembro. E também tenho na minha memória que antes eu só era assim com filmes de um ator específico com relação aos filmes do Jack Chan. Eu ainda gosto muito e assisto os filmes do Jack, vi o desenho dele na TV Globinho e tudo, mas eu tenho a impressão de que com as comédias do Adam Sandler e alguns outros gêneros de filmes que ele tem produzido, isso se tornou mais forte pra mim, em termos de realmente gostar de assistir e parar pra ver. Eu acho que a coisa mais comum que se ouve ou lê sobre os filmes do Adam é que ele interpreta ele mesmo em todas as histórias, já que a linha que os personagens seguem ou o estilo de relação que ele tem com os outros personagens das histórias tendem a ser o mesmo, ou pelo menos muito parecido. Eu não discordo, mesmo sendo fã dos filmes, eu também acho que muito do que ele coloca em cada interpretação ou construção de personagem tende sim a ser mais do mesmo, mas eu acredito que seja dessa forma porque ele sabe que funciona. É uma fórmula que ele testou, viu que dava resultado e continuou aplicando nos outros filmes. Tanto que quando ele surge fazendo algum filme que não é de comédia, já gera um estranhamento. Porque a gente acostumou com o Adam Sandler cômico apenas, que interpreta o cara bobão ou azarado que se apaixona ou já é casado com uma mulher sempre muito bonita e que escolheu ele por ser uma pessoa divertida e até meio inocente, levando em conta o coração bom dele e a tentativa de resolver os problemas que aparecem na história sempre de forma meio sem noção, mas com uma intenção boa. Só por aí dá pra dizer que eu resumi metade ou até quase todos os filmes do Adam, né? Porque realmente é uma fórmula que dá certo, bem ou mal, tu gostando dele ou não, é algo que cativa, que vai fazer as pessoas assistirem mesmo. Se não tivesse público pro tipo de história que ele conta, não teria várias parcerias entre a Happy Madison, que é a produtora dele, e a Netflix, por exemplo, sabe? Mesmo quem não gosta, eu acredito que reconheça que ele faz sucesso. E eu que gosto, então, só confirmo isso em cada vez que eu assisto ou reassisto um filme dele. É o meu lugar seguro, muitas vezes. Já sei o que vai acontecer e mesmo assim eu vejo, porque vai me fazer dar risada. Até bem recentemente foi feita uma comparação no Twitter entre os filmes do Adam Sandler e as histórias que o Leandro Hassum estrela. E também tem um certo sentido em ver assim, se a gente for parar pra pensar mesmo. Eu lembro de ter lido e até achei engraçado na hora um tweet que dizia que o Leandro Hassum poderia ter atuado em Clique, mas o Adam Sandler jamais teria capacidade para ter estrelado a trilogia de Até que a Sorte os Separe. Eu fiquei com dó do Adam na hora, não vou mentir, mas achei engraçado. Bem ou mal, o nome dele está frequentemente nos assuntos mais discutidos, em termos de Twitter, né? Não sei se é algo que vai para além de conversa em rede social, mas ele tá sempre ali. Seja por conta de um filme dele que tá passando na sessão da tarde, seja por comparação com outros artistas, seja porque tem gente defendendo ou atacando o cara, a questão é que ele nunca é esquecido. E no final é isso que importa, né? Pois muito que bem, hoje nesse verdadeiro especial de fim de ano do Naftalina, eu resolvi falar sobre alguns filmes do Adam que eu gostei demais de assistir e que sempre que é possível eu tento rever. Eu espero de verdade que seja uma lista legal para vocês também e que fique como dica do que assistir nesse fim de ano e início de 2021. Até porque nunca é muito cedo ou muito tarde para assistir alguma coisa legal que tenha o intuito principal de te fazer rir. Bom, vamos lá então que eu já falei demais. O primeiro filme que eu trouxe para comentar aqui com vocês foi o Como Se Fosse a Primeira Vez, que é uma comédia romântica de 2004 que conta a história do Henry, vivido pela Adam Sandler, e também da Lucy, vivida pela Drew Barrymore. Eu gosto demais desse filme, eu acho que foi um dos primeiros filmes dele que eu assisti, e em absolutamente todas as vezes foi por conta da sessão da tarde mesmo. Como Se Fosse a Primeira Vez é ambientado no Havaí, o que torna a coisa toda ainda mais legal, porque eu particularmente acho muito bacana, filme que é mais praiano e solar, me passa uma sensação boa, não sei pra vocês como é que é. O Henry é um veterinário que trabalha em um aquário, tem umas cenas bem divertidas dele com os animais, e ele costuma dar em cima das meninas que estão de passagem pela cidade, turistando. Até que um belo dia ele vai em um café e vê a Lucy, uma professora que dá aula de artes para as crianças e que é super simpática, muito bonita e é amiga do pessoal dono desse café.
Ela também mora na região, mas o Henry nunca tinha visto ela antes, tanto que ele fica encantado com ela na hora. O que ele ainda não sabe é que a Lucy sofreu um acidente no passado e bateu a cabeça. Por conta disso, ela ficou com sequelas e não lembra de nada que aconteceu depois disso. Então, ela vive todos os dias como se fosse o mesmo dia, com as memórias do que fez antes de sofrer o acidente, sabe? Por isso, então, do nome do filme, como se fosse a primeira vez. Então, durante a história toda, o que a gente acompanha é a saga do Henry tentando conquistar a Lucy todos os dias, depois de descobrir o acidente e também depois de ter dado em cima dela sem sucesso no primeiro momento. Eu particularmente acho muito bonitinho da parte dele essa vontade de tentar conquistar ela, como se ele nunca tivesse visto ela antes mesmo. Mas isso implica no que o pai e o irmão da Lucy acabam sentindo quando eles ficam sabendo da existência do Henry. Afinal de contas, eles se preocupam e não querem que ela descubra que sofreu um acidente, e nem que todos os dias eles fazem de conta que é o mesmo dia que está sendo vivido. O irmão da Lucy, inclusive, só uma curiosidade aqui, é vivido pelo mesmo ator que faz o Bob em Stranger Things. E é muito engraçado ver ele bem jovem, todo bronzeado e cultuando o próprio corpo na história. Mas enfim, voltando. A persistência do Henry e a conversa que ele tem com a família da Lucy é muito importante, porque mostra o quanto ele gosta dela mesmo e é bem triste quando ela descobre que sofreu um acidente. Da história em si, é isso que eu vou contar, mas o que eu posso dizer também é que esse filme realmente dá uma nostalgia e é só uma das parcerias do Adam com a Drew Barrymore, já que eles fizeram outros filmes juntos e sempre dá muito certo. É um filme muito bom para assistir sem grandes pretensões, porque o papel dele ali é te fazer ficar inspirado pelo amor do Henry pela Lucy, sim, mas não fica uma coisa água com açúcar totalmente, já que ele traz várias cenas divertidas e até meio sem noção, quando a gente vê, por exemplo, o Ula, que é um personagem vivido pelo Rob Schneider, que costuma aparecer sempre nos filmes do Adam também. Então é bem divertido de acompanhar. O próximo filme dessa minha lista é provavelmente o meu favorito do Adam, que na verdade é uma sequência de filmes e eu gosto demais. Eu tô falando de Gente Grande e Gente Grande 2. O primeiro é uma comédia de 2010 e conta a história do Lenny e dos seus amigos de infância que se reencontram depois de muitos anos para comparecer no velório do ex-treinador do time de basquete que eles tinham na escola. Eles foram super amigos por anos e anos, mas depois que saíram do colégio nunca mais se encontraram. Porque afinal de contas a vida adulta chegou e foi cada um para um lado. Acontece. Na cerimônia eles lembram dos bons momentos vividos na infância e refletem sobre viver de um jeito que a vida seja realmente bem aproveitada. Eles se reúnem numa mesma casa, na cidade onde seria feita a despedida para o técnico, e pensam em passar o final de semana todo lá, visto que é no meio da natureza e talvez fosse bom para eles relembrarem a vida que tinham e também para que os filhos todos se relacionassem entre eles e vissem que é possível uma vida longe da internet e tudo que envolve a atenção de uma criança hoje em dia. Nesse primeiro filme da sequência, a gente acompanha o Lenny, os seus amigos e os filhos revivendo vários momentos da infância e encarando os mesmos problemas e até um novo jogo de basquete para resolver o jogo que eles tiveram na época da escola e que dizem que foi um resultado roubado. Daí pra frente é uma zona sem fim, sinceramente, porque tudo que pode acontecer, acontece. Tu várias vezes te pega rindo de incredulidade mesmo. O que nos leva para o segundo filme, o Gente Grande 2, que foi lançado 3 anos depois, em 2013. Eu acho que esse é o que eu assisti mais, porque eu me lembro com mais clareza de muitos momentos. Nele a gente tem de novo o Lenny, e dessa vez ele se mudou com a família, saiu de Hollywood e voltou para a cidade natal, onde já moram os amigos de infância dele que ele reencontrou no primeiro filme. Lá a vida é mais tranquila, as crianças conseguem ir de bicicleta para a escola, é outra situação, é mais devagar o ritmo, e justamente por isso é mais legal e de boa de se viver. Os dilemas que a gente tem nesse segundo filme são os seguintes. A esposa do Lenny está grávida do quarto filho e não sabe como contar para ele, já que ele vive dizendo que 3 está mais do que bom. Um dos amigos do Lenny, o Marcos, que vivia feito um adolescente, mesmo já tendo seus 40 anos, descobre que tem um filho e que ele está indo para a cidade morar com ele. O Eric, o outro amigo do Lenny, gosta de assistir novela com a mãe dele, mas não conta pra esposa, então ele mente que tá no trabalho e sai pra ver novela com ela. O Kurt, que é vivido pelo Chris Rock, tem uma filha adolescente que é convidada para sair pelo filho de um cara que ele detesta, mas ao mesmo tempo ele tá curtindo o dia, já que a própria esposa esqueceu do aniversário de casamento. Então ele se vê num momento ali em que ela não pode xingar ele por nada naquele dia. E por fim, o próprio Lenny resolve que vai dar uma super festa com temática dos anos 80, mas que para a esposa ele fala que vai ser só uma reuniãozinha. Até começar a chegar muita e muita gente mesmo por lá. A gente tem aí então um monte de trama para acompanhar o desenvolvimento e um monte de personagem engraçado por diferentes motivos para dar risada.
Tem uma participação do Taylor Lautner, que foi o Jacob em Crepúsculo, né? E também do David Henry, que foi o irmão da Selena Gomez nos Feiticeiros de Waverly Place. E ambos fazem parte de um grupo muito idiota de veteranos de faculdade. Aquela coisa bem ridícula mesmo, de fraternidade, que aparece em filme americano, sabe? E é uma coisa completamente estereotipada, porque eles arrumam confusão o tempo inteiro, ficam se batendo e gritando igual bicho, é bizarro. E no filme mesmo isso é visto como bizarro porque o Lenny e os amigos até zoam os caras, perguntando se eles já conheciam um jeito muito interessante de se cumprimentar, que era simplesmente apertar as mãos e perguntar como é que tava, já que os caras tinham todo um aperto de mão com grito, bateção de braço, ai, tosco, muito tosco. Esse segundo filme do Gente Grande acho que é o que eu mais gosto e eu sempre fico feliz quando vejo que vai passar de novo, porque mesmo sabendo que eu posso assistir na Netflix a qualquer momento, parece que não é a mesma coisa do que ver na TV mesmo, numa sessão da tarde da vida, assim. A próxima indicação é o Halloween do Hubie. Foi um dos últimos filmes do Adam que eu assisti, porque ele foi de fato lançado esse ano, no começo de outubro, já que pretendia ser um lançamento para comemorar o Dia das Bruxas mesmo. Esse filme foi mais uma parceria dele com a Netflix e eu assisti alguns dias depois do lançamento. No início do filme eu achei um pouco amarrado, parece que demorou para deslanchar a narrativa mesmo, não vou mentir para vocês aqui. Eu gosto dos filmes do Adam, mas esse parece que deu uma demorada para desenrolar o enredo em si. O filme conta a história do Hubie, que é um morador da cidade de Salem, então bem característico já para um filme de Halloween, né? E ele gosta muito de toda essa comemoração, ele fica feliz em decorar toda a frente da casa, onde ele mora com a mãe dele, que já é uma senhora bem senhorinha mesmo. A mãe dele, inclusive, ao longo do filme aparece com diversas camisetas que ela compra em brechó e que tem um monte de frase de duplo sentido estampado, mas ela não faz a menor ideia e ela usa mesmo assim. O Hubie não é uma figura bem vista pelas pessoas que moram em Salem, e o motivo é só porque eles são um bando de otário mesmo, porque o coitado do Hubie nunca fez nada pra ninguém. É o bullying puro e simplesmente sendo praticado ali até a vida adulta do cara. Aí já é um clássico dos personagens do Adam mesmo, porque ele costuma ser o cara que foi ridicularizado, que sofria no colégio e coisas assim. O que me faz pensar que o Adam Sandler de fato teve problemas na adolescência. O Hubie anda pela cidade avisando sobre o Halloween, dizendo pra todo mundo se cuidar, que costuma ser uma noite perigosa, dando aí um alerta pra galera, já que ele se nomeou o ajudante oficial do Halloween, tem até uma faixa de monitor mesmo. Mas o coitado não é levado a sério por ninguém, então nem a polícia acredita nas denúncias que ele constantemente faz, e tem até um grupo de crianças que persegue ele jogando coisas que vão desde ovos até outras coisas que podem machucar ele de verdade. É bem problemático mesmo, mas dado o contexto, tu acaba achando graça das coisas que vão sendo jogadas ao longo do caminho. A questão é que o Hubie nunca reagiu pra nada disso, sempre baixou a cabeça e deixou todo mundo ridicularizar ele. E a mãe dele, que já é então uma senhora, disse que chegou o momento dele não deixar mais isso acontecer, que ele precisa crescer e se impor. Ao longo do filme, a gente anda junto com o Hubie por Salem e conhece um vizinho novo dele que é bem esquisito, e que tá pregando todas as janelas da casa com um pedaço de madeira. O que já era esquisito fica pior ainda, porque ele alerta o Hubie que caso ele ouça alguns sons estranhos na casa dele, não é pra fazer nada, nem ir lá ver se tá tudo bem. Esquisito, né? E ao longo da história fica ainda mais bizarro, porque aí a gente entende o motivo de não poder ter janela aberta na casa e que sons esquisitos que são esses que ele comenta. Mas eu não vou falar o que acontece não. Além do vizinho esquisito, outras coisas estranhas também vão acontecendo em Salem, e só o Hubie parece que tá de fato se importando com isso, já que de resto todo mundo tá só se arrumando para sair pela noite ou para pedir doce se for criança, ou para ir para festa do pessoal da faculdade se já for mais crescido. Aí no meio a gente tem o Will de Stranger Things, já adolescente e sem ser o Will, né? Mas é o Noah, o ator que interpreta ele. Na história, ele é o Tommy, filho mais velho da moça que o Hubie sempre foi apaixonado desde a época da escola. O Tommy, as duas irmãs dele e a guria que ele tá interessado são os únicos jovens do filme todo que não tratam o Hubie mal. Inclusive, eles são bem importantes na história, porque ajudam o Hubie em momentos complicados e também são um alívio cômico. É um filme predominantemente de comédia, sim, mas tem horas que fica mais tenso e aí isso é quebrado não só com um susto leve, mas com cena engraçada, para voltar à leveza do filme. Em um dado momento vai começar a acontecer coisas ainda mais esquisitas no filme, como o sumiço de um colega de trabalho do Hubie que tá em um milharal tentando assustar ele, já que ele faz parte do grupo de pessoas otárias que se divertem assustando o Hubie, né? E aí acaba que ele de fato se torna uma vítima de algo que a gente não sabe o que é, mas que se esconde no meio do mato e some com as pessoas. Antes disso, a gente tem a morte de um porco, que não aparece, obviamente, acontecendo, só tem a cena da polícia sendo chamada para resolver isso, já que é numa fazenda e não se sabe que animal que atacou o porquinho. Então tem aí esse bicho que ataca outros animais e também some
envolve com as pessoas. O Halloween do Hilby é bem bacana pra quem gosta de comédia e quer ficar envolvido aí um tempinho com um mistério pra ser resolvido, e também pra acompanhar se o Hilby vai conseguir ser uma pessoa que se impõe e toma atitudes corajosas. O final do filme tem alguns mini plot twists pra confundir o que a gente vem teorizando ao longo da história, e uma coisa que eu achei muito legal foi que no fim dos créditos tem uma homenagem pro Cameron Boyce, um ator super jovem que faleceu ano passado e que fez o papel de um dos filhos do Adam em Gente Grande e Gente Grande 2. Eu achei isso bem legal. Agora eu venho com uma indicação que não é totalmente uma comédia. A gente vai de Mistério no Mediterrâneo, é um filme muito bom do Adam, e é de novo uma parceria dele com a Netflix e mais uma história onde ele vive um par romântico com a Jennifer Aniston, assim como foi em Esposa de Mentirinha. Tanto ele com a Drew Barrymore como ele com a Jennifer, sempre é uma combinação que dá certo nos filmes, eu acho incrível. Esse é um filme de 2019 e não é totalmente uma comédia, como eu disse. Ele é também um filme de ação e mistério, como o próprio nome já diz. Ele conta a história do Nick e da Audrey Spitz. O Nick é um policial que sempre reprova no teste para trabalhar como detetive, e a Audrey é uma cabeleireira que adora livros de mistério, crime e suspense. Os dois estão prestes a comemorar 15 anos de casados, e a Audrey sonha com uma viagem de presente desde quando eles se casaram. Mas até então essa viagem incrível nunca aconteceu. Ela chega a dizer isso pro Nick depois de achar que ele não faria nada de presente para ela em todos esses anos. Ele de fato não ia fazer mesmo, tanto que o presente que ele tinha comprado era um vale-compras da Amazon, mas ele mente que já tinha planejado a viagem da Europa e aí acaba que eles viajam mesmo, sem que ele conte pra ela que não tinha como pagar essa viagem e sem que a Audrey fique sabendo que mais uma vez ele reprovou no teste. No avião, depois de espiar como que era a primeira classe, a Audrey conhece o Charles Cavendish, que é um inglês muito chique com quem ela conversa por um bom tempo até que o Nick acorda no voo e encontra com ela. O Charles então conta pra Audrey uns dramas familiares e no fim convida ela e o Nick para passarem uns dias no iate do tio dele, em Málaga, lá na Espanha. Depois de ver que a outra opção era uma viagem num ônibus ruim e lotado de gente doida, o Nick acaba cedendo ao convite, mesmo que antes ele tenha ficado desconfiado desse inglês que eles mal conheciam. Não fosse estranho o suficiente aceitar o convite chique de um estranho, o filme daí pra frente é composto por vários crimes. Sim, crimes. Ao longo do caminho acontecem várias mortes não explicadas e todo mundo dentro daquele iate vira suspeito, inclusive o Nick e a Audrey. É interessante de acompanhar porque, como se trata de um filme de comédia inicialmente, até o jeito que as mortes acontecem são meio bizarros. Tu fica tipo, quê? E aí quer saber quem que matou mesmo. E mesmo o Nick sendo o policial da história, que quer ser detetive e tal, se não fosse pelo amor da Audrey por histórias de mistério e crime, de nada ia servir muita coisa que eles vivem naquele momento. É muito bom, tem alguns plot twists no meio e no fim da história, e tudo que acontece reforça o laço do Nick e a Audrey no fim das contas. Acaba sendo o aniversário de casamento mais louco da história deles, mas o mais incrível também. Eu recomendo demais que vocês vejam. Eu falei de 5 filmes, então para fazer um respiro dessas minhas impressões de cada história e dos resuminhos, eu trouxe uma curiosidade para dividir com vocês. Uma coisa que eu percebi pesquisando sobre cada um dos filmes do Adam Sandler foi o fato de que a maioria dos nomes que ele dá para os personagens é sempre algo fácil de dizer. Um nome que costuma ser curto mesmo. Tudo soa como um apelido e em alguns casos acaba que é o apelido mesmo. Por exemplo, Henry, Lenny, Hilby, Nick, que foram dos filmes que eu já falei aqui, mas também tem outras produções dele onde ele é, atenção, Danny, Jack, Sonny, Jean, Paul, Max, Kenny, Sandy e Tommy. Acho que os únicos onde o nome vai um pouco além desse estilo é em Clique, que ele é o Michael, e em Joias Brutas, que ele interpreta o Howard, porque de resto é tudo nome curto e fácil de lembrar na história. Fica aí então esse momento de curiosidade com os nomes que ele costuma usar. Bom, voltando aos filmes, a gente tem também o Esposa de Mentirinha, que eu até comentei no início do Mistério no Mediterrâneo, que foi mais uma parceria do Adam com a Jennifer Aniston lá em 2011. O filme nos apresenta a história do Danny, olha aí como os nomes do Adam seguem aquela linha mesmo, que é um cirurgião plástico que terminou o casamento e tenta suprir essa falta se relacionando sem grandes pretensões com outras pessoas. Em um dado momento, ele se apaixona por uma menina mais nova que ele e acaba mentindo que ainda é casado, mas que está se separando. Para ajudar nessa mentira, ele pede que a Catherine, secretária dele vivida pela Jennifer Aniston, diga que ela é que é a ex-esposa dele e que os filhos dela também são dele. Para que fique uma coisa bem mais emocional na hora de amarrar essa história para Palmer, que é a guria mais nova.
para que ela fique realmente encantada por ele. O famoso migué, né, gente? Mas a Palmer acredita. Daí em diante, o que a gente tem é uma viagem em família, entre muitas aspas, né? Com o Danny tentando se mostrar um pai incrível e uma boa pessoa para Palmer. Mas aí também acontece de ele perceber como a Catherine é uma pessoa incrível que sempre teve por ali. Dá pra imaginar o que acontece ao longo do filme, né? Em 2011, teve mais um lançamento do Adam, que foi o Cada Um Tem a Gêmea que Merece, onde ele interpreta não apenas o Jack, como também a Jill, irmã do Jack. Pois é, nós temos dois Adams interagindo ao longo da história, sim. Nesse filme, a trama gira em torno do fato que o Jack não gosta tanto assim da irmã maluca dele, a Jill, e vai ter que conviver com ela e com a cacatua de estimação da Jill durante o feriado de Ação de Graças. A coisa piora um pouco mais, porque ela resolve passar mais tempo com a família dele além do feriado. Então é uma questão dele reaprender a conviver com a Jill e com todas as particularidades dela, acho que eu posso chamar assim. É mais um filme meio nonsense que o principal intuito é fazer rir mesmo e era isso. Obviamente eu vou recomendar, é perfeito para gastar um tempinho sem ter que pensar sobre nada complexo e só se deixar levar pela graça das situações bizarras mesmo. Seguindo com a lista, a gente vai lá para 1999, quando surgiu o filme O Paizão. Nessa história, o Adam interpreta o Sonny, mais uma vez nomes fáceis aí, um cara que já passou dos 30 e não tem grandes responsabilidades na vida adulta. Por conta dessa forma adolescente que ele leva a vida, a namorada dele termina o relacionamento e ele decide tomar uma atitude zero pensada e totalmente no desespero, que foi a de adotar o Julian, um gurizinho de 5 anos que apareceu no apartamento dele para ser criado pelo pai biológico, que é amigo do Adam nessa história. Então, recapitulando a doideira, Sonny é imaturo pra caramba e pra provar que ele pode ser responsável, ele adota o filho biológico do amigo dele que claramente não estava muito aí pra quando soube da existência da criança. Uma coisa tranquila, né? Que a gente vê todo dia aí. Uma curiosidade é que o Julian é interpretado pelos gêmeos Cole e Dylan Sprouse, que ficaram bem famosos na época do seriado Zack e Cody Gêmeos a Bordo. Sim, aqueles mesmo. Ao longo da história, a gente acompanha o crescimento do Sonny enquanto responsável por uma criança e também a criação do vínculo do Julian com ele, até o momento em que o pai biológico da criança resolve voltar na história e mexer no que estava dando certo. É um filme muito bonitinho e, assim como vários filmes do Adam, tem ali vários momentos mais tristes para emocionar mesmo, numa história que era para ser inicialmente engraçada. Vale demais ver. Lá no início eu falei das parcerias de sucesso do Adam em alguns filmes e aqui a gente volta com ele contracenando com a Drew Barrymore, em Juntos e Misturados, uma comédia que foi feita em 2014. O Adam interpreta o Jim e a Drew é a Lauren. Ambos são separados, se conhecem num encontro em que nada dá certo e depois acabam se reencontrando em uma viagem na África, que foi vendida para os dois, sendo no mesmo hotel e na mesma suíte, já que quem ia para essa viagem era uma amiga da Lauren que namorava com o chefe do Jim. Mas, como eles terminaram, acabou sobrando essa viagem que eles não iam mais, e ambos deram esse passeio para Jim e Lauren sem que tivessem sido avisados. Então vem daí o nome do filme, né? Porque eles vão não apenas ter que viver juntos com os filhos de cada um, como também misturados e interagindo uns com os outros. É uma história muito divertida, a gente vê várias cenas engraçadas e tem a participação do Terry Crews, que é o Julius em Todo Mundo Odeia o Chris, o Latrell em As Branquelas e também o Sargento Terry em Brooklyn Nine-Nine. Não tem como não rir com as cenas em que ele aparece interagindo com toda a galera da história. A minha 10ª indicação de filme do Adam, sim, a gente já tá no filme número 10 dessa lista, vocês vejam que eu realmente me empolguei, é o filme Joias Brutas. Esse filme entrou na Netflix em janeiro desse ano, 2020. Eu assisti alguns meses depois e, sinceramente, não tive 1 minuto de paz durante as 2 horas e 15 minutos que dura esse rolê todo. É um filme de gênero policial e de muito suspense, onde a todo momento tu acha que algo vai acontecer e que alguém vai acabar sofrendo de algum jeito ao longo da história, porque em vários instantes é exatamente isso que acontece. Tu só não sabe quando que vai ser. Estrelando esse puro suco de tensão e nervosismo, a gente tem o Adam, que é o Howard, um joalheiro que tá sempre metido com coisa que não era pra ele estar se metendo. Eu acho incrível a capacidade. Ele costuma fazer apostas e nem sempre se dá bem com elas, o que faz com que ele acabe tendo dívida com umas pessoas que não são nada legais, digamos assim. No meio do caminho, um dos poucos momentos que eu não fiquei 100% tensa foi na hora que, absolutamente do nada, aparece o The Weeknd. Sim, o The Weeknd, o cantor. Aparece em cena e, não bastando isso, a gente ainda vê o Howard, personagem do Adam, dando soco no The Weeknd. Eu sinceramente não acreditei na hora em que eu vi. É um filme muito denso, te deixa alerta o tempo todo, tem jogo
jogo, tem aposta, tem problema de família, tem gente saindo no braço, tem tiro, tem um monte de joia bonita aparecendo. É uma loucura. E a última cena te deixa sem ação, porque tu já não esperava mais nada lá. E é isso que eu vou dizer sobre. Se tem um filme que merece ser visto para além das comédias do Adam Sandler, esse filme é Joias Brutas. Vale demais. Além desses 10 filmes que eu comentei aqui com vocês, eu vou deixar listado mais 8 indicações, para se caso vocês tiverem interesse, possam procurar pelo nome e o ano. Tem Golpe Baixo, que é de 2005, e o Adam interpreta o Paul, um filme que eu não esperava chorar, e eu chorei mesmo. Tem Trocando os Pés, que é de 2014, e ele é o Max, um sapateiro que vive uns rolês muito loucos e até meio mágicos por causa de sapato. Tem o Lá Vem os Pais, uma comédia de 2018 feita pela Netflix, onde ele é o Kenny e a filha dele tá para se casar com o filho do Chris Rock na história. É bem legal. Eu também deixo de dica o Sandy Wexler, que é de 2017, feito pela Netflix também, e eu sinceramente vi muito pouco se falar sobre ele. Nessa história, ele é o próprio Sandy, que dá nome ao filme, e ele é um empresário / agente de vários tipos de artistas, ou pelo menos tenta ser. A história se desenrola quando ele vê uma moça cantando em um parque de diversões e tem a certeza de que ela seria uma cantora de muito sucesso se fosse agenciada por ele. Isso e o fato de que ele acaba se apaixonando por ela, obviamente. Apesar de vários momentos mais melancólicos, acho que é assim que eu posso chamar, no geral se trata de uma comédia e que começa com vários conhecidos do Sandy falando sobre ele, como se fosse um arquivo confidencial. E no final a gente entende onde é que eles estão e por que eles estão falando isso dele. Eu me estendi um pouco nesse, porque realmente eu não vi as pessoas comentando, não sei se de verdade foi algo bastante assistido. Então fica a minha dica aí, Sandy Wexler. Os Seis Ridículos também é uma dica boa se tu curte comédia com cena completamente louca e sem sentido, mas que vai te fazer rir. Esse é de 2015 e ele é o Tommy, um cara que junto de outros 5 personagens vai em busca de conhecer mais sobre o seu próprio pai, que também é pai desses outros caras. Então sim, eles são os Seis Ridículos. Tem ainda A Herança de Mr. Deeds, esse é lá de 2002 e é sobre uma herança que o Adam recebe de um tio distante e o que acontece quando ele fica rico então. A penúltima indicação vai para Um Faz de Conta que Acontece, uma comédia de 2008 que é bem engraçadinha, bem fofa, tem o Adam contando história para 2 crianças e eles de fato vivendo as histórias que vão sendo contadas. E por último, mas não menos importante de forma alguma, a gente tem Clique, um clássico da lista de filmes do Adam já. Esse é de 2006 e ele interpreta o Michael, que um dia tem a possibilidade de controlar o tempo e a vida dele com um controle remoto igual ao de uma TV, mas que depois vai ter que conviver com as consequências disso. Chegamos ao fim dessa lista longa, realmente cheia de indicações e das minhas próprias impressões também, né? Mas não tinha como ser de outra forma. Por hoje é isso, a gente chegou ao final desse programa que não apenas é o episódio número 10 do Naftalina Fresh, como também é o programa especial de fim de ano. Semana passada a gente teve um especial todo dedicado ao Natal, e hoje eu quis trazer um especial para fechar 2020 falando de filmes de um cara que eu realmente curto e que me faz dar muita risada mesmo. Eu espero que tenha sido um programa legal para vocês também. Levou um tempo considerável para eu concluir esse roteiro, e eu até estava meio receosa de que não ia conseguir produzir justo o último programa do ano. Mas felizmente deu tudo certo e eu me encontro orgulhosa nesse momento. Se tu tá ouvindo no dia em que foi postado, então hoje é 27 de dezembro, daqui 4 dias a gente tem a virada para 2021 e eu espero de verdade que seja um ano incrível para todo mundo. Que as coisas possam ser mais fáceis, de certa maneira, e que assim como eu disse no especial de Natal, eu quero que tu possa ter o melhor ano novo possível dentro do que tu te propor a fazer ou de acordo com o que tu planejar, beleza? Então é isso. Eu sou a Karina e esse foi o Naftalina Fresh. Muito obrigada por ter ouvido e vocês me ouvem nos próximos episódios no ano que vem. Feliz ano novo e que 2021 seja incrível! Até mais! Tchau!